A história de Abraão e Isaac, a gente acha que conhece, né? É uma daquelas narrativas assim fundamentais da cultura ocidental. Mas e se existisse uma outra versão? Uma versão de 2000 anos atrás que, olha, via de cabeça para baixo tudo o que a gente pensava que sabia. É justamente essa história que a gente vai desvendar hoje. A cena é, nossa, icônica, né? E a tensão dá pra sentir no ar. Um pai, seu único e amado filho, e uma ordem divina que, vamos combinar, desafia toda a lógica, todo o afeto humano. É o drama na sua forma mais pura, mais crua. E a versão que a gente mais conhece, a que está lá no livro de Gênesis, ela é marcante justamente por aquilo que não diz. Sabe? É uma narrativa super seca, quase não tem diálogo. O silêncio entre pai e filho naquela caminhada para a montanha, nossa, é quase um personagem à parte. E a obediência do Abraão. É isso, imediata, sem questionar, sem um "ah". Ok, beleza. Agora segura essa. E se o filho não fosse uma criança indefesa? E se ele fosse um homem feito, um cara forte, que concordou com o plano? Parem para pensar no que isso significa. Uma única mudança dessas e a história toda vira de ponta cabeça. Então, para encontrar essa versão, a gente precisa dar um salto no tempo. Um salto de quase 2000 anos depois dos acontecimentos. E é aí que a gente encontra a obra do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele estava escrevendo, olha só, no auge do Império Romano e decidiu contar essa história de um jeito, assim, radicalmente novo. E quando a gente põe as duas lado a lado, a diferença é gritante. De um lado, no Gênesis, uma história rápida, silenciosa, um teste de fé puro e simples. Do outro lado, na versão do Joséfo, a coisa toda é cheia de discursos, o foco é na virtude. E tem aquele detalhe, né? Aquele detalhe que muda tudo. A idade do Isaac. 25. 25 anos, Joséfo não joga esse número ali à toa de jeito nenhum. Um homem de 25 anos está no auge da sua força. Ele não está sendo arrastado para o altar. Ele poderia resistir, e fácil. Então a grande pergunta é, por quê? Por que fazer isso? Por que transformar o Isaac de uma figura passiva, de uma vítima, em um participante ativo, voluntário? A resposta, olha que interessante, não está na teologia, está na história. Para a gente entender a escolha do Joséfo, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia. O Joséfo está escrevendo num momento de crise profunda para o povo judeu. Ele não está só recontando uma historinha antiga, não. Ele está, na verdade, respondendo a uma catástrofe que tinha acabado de acontecer, uma catástrofe devastadora. Essa linha do tempo aqui mostra bem o tamanho do abismo de tempo, mas o ponto-chave está nessas datas mais recentes. Em 70 depois de Cristo, os romanos foram lá e destruíram o Segundo Templo, que era o centro da vida da identidade judaica. E aí, só umas 2 décadas depois, Joséfo pega a pena para escrever. Ele está escrevendo na sombra dessa perda imensa. E é aqui que o Joséfo faz uma conexão genial. Ele lembra os leitores que o Monte Moriá, o lugar do sacrifício, é o mesmo lugar onde o templo foi construído. Dá para imaginar o poder disso para um povo que tinha acabado de perder esse templo? A ligação não era só simbólica, era uma coisa profundamente emocional. Então, o pulo do gato é esse. Joséfo está criando uma corrente de significado. Ele está ligando os patriarcas, os fundadores, diretamente ao coração perdido da nação. A mensagem é: olha, o templo de pedra pode ter sido destruído, mas ele pode ser reconstruído simbolicamente através da nossa história, mostrando uma linhagem de fé e de virtude que os romanos não podem apagar. Mas a perda do templo é só uma parte da resposta. A outra parte está na cultura dominante da época, a cultura greco-romana, que tinha seus próprios ideais de heroísmo, de virtude. Para a gente entender o Joséfo, a gente tem que entender a cabeça romana. Filósofos como Sêneca eram tipo as celebridades da época, e eles defendiam o ideal de virtude que não era sobre obediência cega, era sobre aceitação racional do destino, sobre coragem, sobre honra. Eram esses os valores que o público romano respeitava e admirava. E a prova disso está nas palavras que o próprio Joséfo coloca na boca do Abraão. Escuta só isso. Isso soa como aquele patriarca caladão de Gênesis? Ou soa muito mais como um filósofo romano falando sobre um fim glorioso e sobre o dever para com o universo? Isso é fundamental de entender. O Joséfo não está mudando a crença central judaica, a teologia. O que ele está fazendo é vestir a história com uma roupagem cultural que o público greco-romano dele pudesse entender.
E mais, que pudesse respeitar. Ele está basicamente helenizando o estilo para que a substância da história fosse admirada. E isso nos leva à motivação final, a mais profunda do Joséfo. Ele não era só um historiador. Ele era um defensor do seu povo, no mundo que muitas vezes olhava para eles com desconfiança. O que o Joséfo está fazendo aqui tem um nome. É um ato de apologética. Ele está, na prática, apresentando o judaísmo para o mundo pagão, argumentando que os valores e os heróis da sua cultura não são só antigos, mas são também nobres, virtuosos e admiráveis, até mesmo pelos padrões romanos. Ele chega a abordar de frente uma crítica que os pagãos poderiam fazer. Sabe, no mundo antigo, sacrifícios humanos aconteciam em algumas culturas. Então, Joséfo faz questão de dizer, ei, o Deus de Abraão não é bárbaro. O teste era sobre obediência e virtude, não sobre sede de sangue. É uma defesa brilhante e muito estratégica. No final das contas, a transformação é completa. O Isaac deixa de ser uma vítima silenciosa para se tornar um herói voluntário. E ao fazer isso, o Joséfo cria uma figura que incorpora o melhor de dois mundos, a fé inabalável de seus ancestrais judeus e a virtude racional de um herói greco-romano. É sem dúvida uma obra-prima de adaptação cultural. E tudo isso nos traz de volta para hoje. O que o Joséfo fez foi, na essência, um ato de sobrevivência cultural, traduzindo uma história fundamental para uma nova era, um novo público. Isso nos força a perguntar: quais das nossas histórias mais importantes estão sendo recontadas agora mesmo? E para quem elas estão sendo contadas? Fica bem claro que uma história nunca está de fato terminada. Ela está sempre sendo reescrita.